Dando continuidade à resolução da atividade, vamos lá. Questão 15. O que diz a questão 15? A hidrazina. Cadê a caneta? A hidrazina, combustível utilizado nos motores de ajuste de órbita de satélites artificiais, é constituído de dois elementos químicos. Então, ela está dizendo que essa substância, né, a hidrazina, é constituída por dois elementos químicos, que em um mol dessa substância há 2 mols de átomo do elemento químico nitrogênio. Então, quer dizer que do nitrogênio eu vou ter 2 átomos, né? Porque está dizendo aqui. Em um mol dessa substância, né? Como se eu tivesse um aqui, né? Mesmo que eu escreva ou não, fica subentendido. Em um mol dessa substância, eu vou ter 2 mols de átomos do elemento químico nitrogênio e 4 mols de átomo do elemento químico hidrogênio. Então, do nitrogênio, eu tenho 2 mols, né, 2 átomos, né, do elemento nitrogênio, e do hidrogênio eu tenho 4. E o que ele está pedindo na questão? Né? Isso é as informações que ele me deu. Na letra A, ele está pedindo qual é a fórmula da hidrazina. Então, a fórmula molecular da hidrazina é justamente isso aqui, isso vai tirar esse 1 aqui. Né? A fórmula molecular da hidrazina é N2H4. O que ele pede na letra B? Determine a massa molar dessa substância. Então, a massa molar do N2H4 é 4. Tenho quantos átomos do elemento nitrogênio? 2, como o próprio índice aqui está dizendo. Então, 2 vezes a massa atômica do elemento nitrogênio, que corresponde a 14. Vocês conferiram na tabela periódica. Mais quantos átomos eu tenho do elemento hidrogênio? Pelo índice aqui, a gente observa que é o valor 4. Então, eu tenho 4 vezes a massa atômica, que é a massa de um átomo do elemento hidrogênio, que no caso é 1. Então, se a gente observar, esse cálculo corresponde a quanto? 32 gramas por mol. Então, isso era o que estava pedindo a letra B. Determine a massa molar dessa substância. Aqui. Na letra C, o que ele está pedindo? Considerando-se a massa de um mol dessa substância, que é a hidrazina, quantos gramas, né, correspondem aos átomos do elemento químico nitrogênio? Então, eu tenho quantos átomos aqui do nitrogênio? A gente até observou 2 vezes a massa atômica dele, que é 14. Então, 2 vezes 14 vai dar o valor 28. Então, eu tenho 28 gramas, né? Corresponde à massa do nitrogênio. Então, em relação ao nitrogênio, esse valor. Já em relação ao hidrogênio, tenho quantos átomos dele na substância hidrazina? Tenho 4 vezes a massa atômica dele, que é 1. Então, 4 vezes 1, eu vou ter o valor de 4 gramas. Então, 4 gramas corresponde à massa do hidrogênio. Então, a questão 15, a resposta... Deixa eu apagar aqui. Então, no caso aqui, a massa do hidrogênio corresponde a esse valor, né? Do nitrogênio corresponde ao valor 28 gramas da massa molar da hidrazina e do elemento hidrogênio tem o que corresponde a 4 gramas. Já na questão 17, o que está pedindo? Indústrias siderúrgicas obtêm aço, que é uma liga metálica de ferro com um pequeno percentual de átomos de outros elementos químicos, por exemplo, carbono. Então, a partir de minérios de ferro, que contém, por exemplo,
F2O3, F3O4. Em qual desses dois óxidos a porcentagem de ferro em massa é maior? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Vamos determinar a massa molecular de cada uma dessas substâncias. Primeiro, para o F2O3. Então, deixa eu colocar já o N de massa molecular. Então, massa molecular do F é 2O3. Então, eu tenho quantos átomos do elemento ferro? 2, como o índice está aqui mostrando. 2 vezes a massa atômica do ferro. Então, a massa atômica do ferro corresponde a quanto? 56. Mais quantos átomos do elemento oxigênio? 3. Vezes a massa atômica do oxigênio. A massa atômica do oxigênio corresponde a quanto? 16. Então, fazendo esse cálculo aqui, qual é a massa molecular dessa substância? 160 gramas por mol. Então, 160 gramas por mol corresponde a 100% dessa substância. Então, vamos lá. 160 gramas por mol corresponde a 100% dessa substância. Só que ele quer saber a porcentagem, né, em massa de ferro. Então, vamos lá. Nessa substância aqui, eu tenho quantos átomos de ferro? 2. Vezes a massa atômica do elemento ferro. Então, a massa atômica dele de um átomo é 56. Então, 2 vezes 56 vai dar o valor 112. 112 gramas por mol. Ele quer saber quanto do ferro equivale em porcentagem. Então, se aqui está 100%, né, porcentagem, abaixo eu acho o valor aqui que corresponde a essa massa. Então, o que eu tenho que fazer? Regrinha de 3. Multiplica-se meio pelos extremos. Então, vamos lá. A seta aqui está chegando em x, né? Partiu de onde? De 160. Então, é x vezes 160 gramas por mol igual. A seta que está chegando em 100% partiu de onde? De 112 gramas por mol. Então, é 112 vezes 100%. X é o que eu quero saber, eu isolo. Então, x vai ser igual a quem? A tudo que está depois da igualdade. 112 gramas por mol vezes 100%. Quem está sendo multiplicado por x, quando eu passo para o outro lado, eu passo dividindo. Então, 160 gramas por mol. Né? Vou cancelar as unidades que estão igual, grama por mol, cancelo por grama por mol. Fazendo esse cálculo aqui, eu obtenho um valor, né, que x corresponde a 70%, deixa eu apagar, 70% de ferro. Isso nessa primeira substância aqui, o F2O3. Já no F3O4, né, quanto por cento da massa do ferro, né, corresponde em porcentagem? Então, vamos lá. Calcular aqui. Massa molecular do Fe3O4. Então, eu tenho quantos átomos do elemento ferro? Como o índice está mostrando aqui, 3. Então, é 3 vezes, né, a massa atômica, que é a massa do elemento ferro, que no caso é 56.
mais quantos átomos eu tenho do oxigênio? 4, como está mostrando aqui. Então, 4 vezes 16, que é a massa atômica, que é um valor tabelado. Está lá na tabela periódica. Fazendo esse cálculo, qual é o valor que eu obtenho aqui? 232 gramas por mol. Então, vamos lá. Quando eu tenho essa massa de 232 gramas por mol, eu tenho 100% da massa molecular dessa substância. Mas eu quero saber qual a porcentagem em massa de ferro. Então, vamos lá. Nessa substância aqui, eu tenho quantos átomos de ferro? 3. E qual é a massa atômica do ferro? 56. Então, 3 vezes 56 vai dar quanto? 158. Ou melhor, 168. Deixa eu apagar aqui. 168 gramas por mol. Está para X, porque eu quero determinar isso aqui quanto corresponde em porcentagem. Então, o que eu tenho que fazer? Regrinha de 3. Multiplica-se meio pelos extremos. Então, vamos lá. A seta que está chegando em X partiu de onde? De 232 gramas por mol. Igual a seta que está chegando em 100%, partiu de onde? De 168 gramas por mol. Então, X, que é o que eu quero saber, eu isolo. Então, X vai ser igual a quem? A 100% vezes 168 gramas por mol. E quem está sendo multiplicado por X? Quando eu passo para o outro lado, eu passo o quê? Se de um lado ele está multiplicando, vou inverter o lado. Então, ele passa dividindo. Cancelando as unidades que são iguais. Gramas com mol aqui, gramas com mol aqui. A gente obtém o valor de 72,41%. De ferro, no caso aqui dessa outra substância, o F3O4. E o que ele está perguntando? Em qual desses dois óxidos a porcentagem de ferro em massa é maior? Então, a porcentagem em massa de ferro é maior na substância F3O4. Fe, 3O4. Porque se a gente comparar aqui, nós temos o valor 72,41 e aqui o valor 70%. Então, 72 é maior do que 70. E essa porcentagem aqui corresponde a essa primeira substância. E o valor 72,41 corresponde a essa outra. Então, por isso que a porcentagem em massa de ferro ela é maior na substância F3O4. Nesse vídeo, a gente vai parar por aqui.